Bem-vindo à Sala Pastoral. Eu sou o pastor Alejandro Ninauaman e este é o nosso podcast. Gostaria de agradecer por se juntar a nós hoje. O meu sonho é que sejamos uma igreja organizada para amar e servir, e espero que esta mensagem o inspire e motive a dar o próximo passo em sua jornada com Cristo. Esta é uma série de 21 episódios, onde leremos juntos o livro Primeiro o Reino, de Josanã Alves. Capítulo 1. Essência versus aparência. Seu valor foi estimado não pela importância da moeda, mas pelo amor para com Deus e o interesse para com sua obra. Ellen G. White. Em um mundo no qual o dinheiro é mais valorizado que os sentimentos, a aparência também acaba sendo mais importante que a essência. Roberto Chiniachiki. Imagine-se no tempo de Jesus, indo levar uma oferta ao templo. A gloriosa construção com toda a beleza e história era capaz de impressionar cada adorador, mesmo os que já haviam feito esse trajeto diversas vezes. Antes de ter acesso ao templo, você teria que se dirigir aos tanques de purificação na parte externa do templo e lavar-se neles para em seguida atravessar todo o pátio dos gentios e entrar pela porta formosa que dava acesso ao pátio das mulheres judias. Esse pátio era o lugar em que as mulheres e homens poderiam ficar, mas nesse lugar também ficavam 13 receptáculos de bronze, uma espécie de cofre ou gasofilácio, em forma de trombeta, onde os adoradores poderiam colocar sua contribuição para o funcionamento do templo. Cada receptáculo estava marcado com letras do alfabeto hebraico, para que as pessoas pudessem saber especificamente a que uso se destinava o dinheiro. O adorador poderia depositar suas moedas no gasofilácio destinado aos tributos do templo, à compra da madeira, do incenso, dos sacrifícios do templo. Por ser um lugar de grande circulação, era ideal para se proferir discursos. E foi nesse pátio que Jesus proferiu seu ensino registrado em João 8:12-20, em que ele afirmou ser a luz do mundo. É nesse pátio que se passa toda a história que irá nos acompanhar pelos próximos 30 dias. O texto de Marcos 12:41 diz que naquele dia Jesus não estava fazendo um discurso, mas apenas observando como o povo lançava ali o dinheiro. À primeira vista, essa história parece ser unicamente sobre dinheiro, pois Jesus estava em frente aos cofres, onde eram depositadas as ofertas, e observava as pessoas depositarem as moedas. No entanto, uma palavra do texto muda completamente o sentido do relato. É a palavra como. Ela nos ajuda a entender que o que estava sendo observado naquele momento não era a aparência, e sim a essência de ser cristão. Veja, o texto diz que Jesus observava como, e não quanto, era depositado. Jesus estava mais interessado no como, que reflete a essência do coração, do que no quanto, que revela a aparência do esforço próprio. O quanto revela apenas o que fazemos, mas é o como que revela quem somos. Quando se entende isso, a vida cristã toma um novo sentido. Muitos de nós foram ensinados a viver e pensar na vida cristã apenas como um acúmulo milenar de regras que devem ser obedecidas para alcançar um estágio superior. Esse tipo de pensamento nos leva a ver Deus como um fiscal que está observando quanto você faz, e principalmente quanto você não faz, para lhe dar a recompensa ou punição merecida. Por isso, sou tão apaixonado por essa história da viúva, pois ela nos mostra que o grande interesse de Deus é mais no como do que no quanto. No cristianismo apresentado por Cristo, o fazer e o ser são importantes, mas o ser cristão antecede o fazer coisas na vida cristã. O fazer é o resultado inevitável do ser. Com o esforço humano, podemos até conseguir fazer coisas que os cristãos devem fazer, mas Jesus tem uma proposta mais profunda. Ele deseja nos levar a ser um cristão genuíno, um cristão em toda a sua essência e não apenas na aparência. Precisamos entender uma grande verdade. O inimigo não queria que você fosse um cristão, mas já que você é, ele tenta levá-lo a olhar apenas para o quanto você faz ou o quanto se deve fazer.
Um dos objetivos deste livro é levar-nos a pensar que o ideal de Cristo para a nossa vida é transformar o que somos para modificar o que fazemos. Para Satanás, o importante é que você olhe apenas para os sábados que guarda, quanto de dízimos e ofertas você entrega, quanto você ajuda o próximo. O propósito de Cristo é levar você a pensar em como guardar o sábado, como devolver os dízimos e ofertas e como ajudar o próximo. Ele deseja ver quais sentimentos dirigem suas ações de fidelidade. Permita-me explicar isso com uma história pessoal. Meu pai aprendeu a experimentar o amor de Cristo em sua vida. Ele tem suas lutas na vida cristã, mas tem um amor tão contagiante por Jesus que, se você perguntar por que ele observa o sábado, com certeza ele não vai responder que é por ser uma regra da igreja. Ele vai lhe responder que o sábado é o melhor dia da semana. É o dia em que ele tem a oportunidade de ter companheirismo com a pessoa que ele mais ama. Sua expectativa pela chegada desse dia especial era tão intensa que várias vezes eu o vi começar a desejar feliz sábado para nós já na quinta-feira. A mesma coisa é verdade em relação aos dízimos e ofertas. O verdadeiro objetivo da fidelidade é levar você a reconhecer quem é Deus em sua vida e responder pela obediência com base em seu amor por Ele e por sua causa. Ellen White afirma: os olhos de Deus tomam conhecimento de cada moeda devolvida à sua causa e da disposição ou relutância do doador. Os motivos que animam a dar são também anotados. Você percebe? O interesse de Deus é conhecer os sentimentos que nos movem à ação. Temos disposição ou relutância em obedecer? Os motivos são nobres ou egoístas? Foi por isso que Paulo afirmou: Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. O que Paulo estava declarando é que Deus ama não quanto dou, mas o sentimento que me move a doar. Isso dá sabor à vida cristã. Alguém disse certa vez que ser cristão tem gosto, e o gosto é bom. Durante seu ministério, Jesus combateu com muita força a religião de aparência. Quando ele disse que os religiosos de sua época eram como sepulcros pintados de cal por fora, mas cheios de podridão por dentro. Mateus 23:27. Quando ele disse aos que se autoproclamavam salvos por suas obras: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas entrarão no reino de Deus primeiro que vocês. Mateus 21:31. Você imagina o que significou para os líderes religiosos da época ouvirem isso? Eles pregavam que qualquer pessoa que se tornasse um judeu poderia ser salva, menos as prostitutas e os cobradores de impostos. E foi exatamente a esses que Jesus buscou para a salvação. Os pecadores que sabiam exatamente quanto necessitavam da graça transformadora chegariam primeiro do que os que viviam apenas de aparência religiosa. Para mim, a declaração mais forte está em Mateus 7:21, na qual Jesus afirma que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E continua as acusações até terminar com o decisivo: afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Mateus 7:23. Esse texto é importante e me faz pensar que em nenhum lugar da Bíblia é relatado que os ímpios irão questionar por que serão destruídos. Os habitantes de Sodoma e Gomorra não irão questionar. Os que foram destruídos no dilúvio não irão questionar. Mas os cristãos que viviam de aparência, esses sim vão questionar e dizer: mas eu fiz tanto, contribuí tanto, guardei tanto. E Jesus dirá: é verdade, você tinha aparência, mas não a essência, e eu não estava olhando para o quanto, e sim para o como você vivia a vida cristã. Você não acha que podemos terminar esse primeiro passo da nossa caminhada com um pedido a Deus? Escreva nas linhas abaixo um pedido de perdão ao Senhor por viver uma vida mais preocupada com a aparência do que com a essência do cristianismo. Este capítulo teve a narração de Alejandro Ninauaman.